Ministério Público ajuizou 2 novas ações contra o prefeito de Jaboticabal, José Carlos Ori. A mais recente é sobre a contratação de 195 servidores sem concurso público. A outra envolve a licitação de cestas básicas. O Ministério Público entrou com ação civil contra o prefeito de Jaboticabal, José Carlos Ori, e também a Nutricionale Comércio de Alimentos Limitada, empresa que ganhou a licitação das cestas básicas em 2011. Na época, cada unidade saiu por R$ 97,30 e o valor do contrato foi de R$ 2.335.589, referentes a 24 mil cestas. O primeiro problema apontado pela promotoria foi de que teria faltado publicidade no pregão. A publicidade desse contrato foi feita apenas na página do município de Jaboticabal e no Diário Oficial. Não foi feito em jornal de grande circulação e nem de circulação local. O que teve como consequência uma escassa concorrência, porque apenas 2 empresas se interessaram por essa licitação. Além disso, segundo a promotora, o contrato foi homologado acima do valor inicial apresentado pela Prefeitura para a licitação. O valor do contrato foi orçado inicialmente pela própria Prefeitura em 2 milhões. E na hora de adjudicar, na hora de homologar a adjudicação, o prefeito simplesmente celebrou o contrato com R$ 300 mil acima, né? Então, com valor superior de 14% ao valor previamente orçado, sem nenhuma justificativa. Doutora, além desse valor de mais de R$ 300 mil acima do que era inicialmente, houve em outubro de 2012 um aditamento do contrato? Exatamente, teve o aditamento de contrato em outubro de 2012 e nova majoração foi feita e também com gastos dos cofres públicos municipais. O somatório de irregularidades dessa licitação e do contrato dela decorrente evidencia aí o ato de improbidade administrativa. E tem outro fato que chamou a atenção do Ministério Público. A empresa Nutricionale, que ganhou a licitação, substituiu a anterior chamada Alimentar, que havia sido declarada inidônea por supostas fraudes em laudos de processos licitatórios em outras prefeituras. E a promotoria apurou que as 2 seriam do mesmo grupo. A empresa Nutricionale ela tem exatamente os mesmos sócios da empresa alimentar, mesmos vendedores, mesmos responsáveis técnicos, mesmo objeto social. E o Poder Judiciário já tinha declarado que a Nutricionale ela é a sucessora da empresa alimentar, que não deveria o prefeito celebrar contrato com ela, inclusive em atendimento à legalidade e à moralidade. Além da ação das cestas básicas, outra mais recente, ajuizada pelo Ministério Público em outubro deste ano, diz respeito à contratação de 195 servidores sem concurso público. Isso aconteceu em 2011, no mandato anterior do atual prefeito. O Tribunal de Contas apontou essa contratação como irregular e encaminhou o caso para a promotoria. Na ação consta que foram contratados funcionários para cargos do dia a dia da administração, como cozinheira, digitador, encanador e mecânico, por exemplo. A despesa total com essa contratação somou mais de R$ 1.620.000. Não houve nada de excepcional a justificar a ausência do concurso público. A Constituição determina expressamente que a contratação de servidor pela administração pública ela tem que ser feita através de concurso público. Então, e que a falta disso ela enseja a prática de ato de improbidade administrativa. A preocupação é o seguinte, né? Foi eleitoreira a situação? Não sei, é uma evidência. Né? A questão da qualificação desses profissionais, a desvalorização dos profissionais que prestaram concurso, investiram na área de concurso e dessa forma a gente observa que, conforme protagonizado no Ministério Público, né, que o gestor ele buscou formas informais, sem as qualidades devidas, né? Por isso que a sociedade está passando aí, às vezes, a falta de qualidade no seu atendimento e outras coisas mais. A Amajab, amigos associados de Jaboticabal, está sempre de olho nos atos da administração municipal. E a Ordem dos Advogados do Brasil também acompanha os fatos. O agente público ou administrador público deve pautar pelo artigo 37 da Constituição, que lá estão elencados os princípios da legalidade, da moralidade, da efetividade, da publicidade, enfim. Esse artigo ele limita o poder do agente público ou do administrador público nas suas atividades.
Se eventualmente ele descumprir algum desses artigos, algum desses itens do artigo, ele estará em curso naquilo que a lei determina. O que a gente quer hoje é uma gestão pública que possa trazer questões de qualidade para a sociedade, mesmo sabendo que existe todo um problema de dívida e outras coisas mais. Então, falta aqui a transparência, falta a responsabilidade das suas execuções e atos. Gislene Lopes, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. Entramos em contato com o setor jurídico que representa as empresas Nutricionale e Alimentar, porém não tivemos retorno. A Prefeitura de Jaboticabal e o prefeito José Carlos Ori informaram que não foram notificados sobre o teor das ações e que providências jurídicas serão tomadas no momento processual oportuno. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Puxa, uma situação realmente complicada e preocupante para a Prefeitura de Jaboticabal, que cabe agora à Justiça apurar e definir. Eu converso agora com o advogado Ricardo Sobral. Doutor, diante de todas as ações contra o prefeito de Jaboticabal, qual o grande desafio dele agora? Boa tarde. Diante dessa série de irregularidades apontada pelo Ministério Público, o processo iniciado agora cabe ao prefeito, diante do princípio da ampla defesa e do contraditório, impugnar todas essas alegações. Comprovar, primeiro, no caso do concurso, que existia a necessidade de urgência e emergência e que os valores pagos aos funcionários foram condizentes com a média do mercado, para que isso possa ser apurado e na hora da fixação da pena do juiz, ele mensure se ocorrerá multa, perda de mandato e consequências mais graves ou não. Já no caso da cesta básica, a verificação do porquê desse aumento de preço, se houve alguma justificativa e o porquê também do aditivo contratual ocorrido naquele ano. Doutor, o caso da licitação das cestas básicas é um exemplo perigoso do que pode acontecer na gestão do dinheiro público? Cesta básica sempre é um perigo, ainda mais quando se chega próximo ao ano eleitoral, porque é função da Prefeitura distribuir a cesta básica, mas isso tem que ser feito de acordo com os programas existentes e sempre numa média. Então tem que se verificar se isso ocorreu no município, então além da licitação, se a quantidade de cestas básicas vem sendo a média dos últimos anos no município de Jaboticabal. E a contratação de quase 200 servidores sem concurso público seria uma afronta? O prefeito vai ter agora a oportunidade de se defender. A contratação de servidores públicos para funções burocráticas, técnicas, que não são de urgência e emergência, é uma afronta à legislação. Mas agora ele vai ter que oferecer a sua defesa e provar que isso ocorreu no município. Doutor, o dinheiro público já foi gasto nos dois casos, né? A Câmara também pode ter falhado na fiscalização? Sem dúvida alguma. A função essencial da Câmara é legislar e fiscalizar o Executivo. A primeira função de fiscalização cabia à Câmara Municipal, cabia a todos os vereadores. E cabe também a cada munícipe cobrar do seu vereador que faça isso com o dinheiro público. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E eu volto com você, Paulo Pucci. Obrigado, Gislene.